estava lendo o livro de Reis, Primeira e Segunda Reis, e uma frase que se repetiu algumas vezes me chamou muita atenção. E essa frase é: fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aí, estava falando com o Senhor: por que, Senhor, essas pessoas fizeram o que era mal aos seus olhos? Esses reis fizeram o que era mal aos seus olhos. E se você for ver no contexto da história, esses reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor porque eles deram lugar, eles deram espaços a idolatrias. Mas o rei permitiu, né? E ele construiu, levantou altares, permitiu que o povo fosse adorar, né, o ídolo Baal. E depois dele, vários outros reis também repetiram a mesma coisa. E Deus fala a mesma coisa para todos esses reis. Ele fala: fizeram o que era mal aos meus olhos. E o Senhor me trouxe a minha lembrança uma frase que, quando eu era muito nova, eu me criei dentro de uma igreja evangélica. E eu lembro que tinha uma pessoa que inclusive ela é da minha família, né? Não vou citar o nome dela. E nem sei se ela lembra disso, mas isso marcou muito a minha infância. Essa pessoa, ela foi, primeira vez que eu lembro disso, que ela foi nessa igreja, tinha um pastor de fora. E esse pastor, ele falou para ela: o Senhor tem se agradado de você. O Senhor tem se agradado da tua entrega. E o Senhor falou para essa pessoa que ele estava se agradando dela, que o Senhor estava feliz com ela. Aí foi outra vez, outro momento, de novo, outro pastor falou a mesma coisa para essa pessoa: o Senhor tem se agradado de você, o Senhor tem se agradado da sua entrega. E se repetiu mais uma vez isso, por 3 vezes. Eu lembro assim, de muito nova, mas eu lembro de essa pessoa da minha família, sabe? Nós não tinha muita convivência, mas o Senhor falou isso para ela, que o Senhor tinha se agradado dela. E aquilo mexeu tanto comigo que eu disse assim, eu era muito novinha, mas eu falei assim: Senhor, eu quero fazer o que agrada os seus olhos. Eu quero fazer. Eu senti aquele desejo: Pai, eu quero muito um dia ouvir o Senhor falando para mim que o que eu fiz agradou ao Senhor, que o que eu fiz foi correto, foi segundo a sua vontade. E conversando com Deus nesse diálogo de agora, quando eu li essa palavra, essa frase na Bíblia, o Senhor me trouxe a lembrança dessa história e ele me falou algo que na época eu não sabia. Ele falou assim, que na época, quando Deus falou para ela que Deus estava se agradando dela, tinha muitas coisas que só ela e Deus sabiam. Por exemplo, essa menina, ela era crente e o marido dela não era. O marido dela não frequentava a igreja. Então, essa mulher, quando ela chegava da igreja, o Senhor falou assim que ela enfrentou momentos difíceis no casamento. O marido dela falou com ela com um jeito que qualquer mulher comum iria retrucar, mas ela não. Ela se calava. Ela era uma mulher sábia. Ela ouvia o Senhor. Ela derrubou muitos altares da vida dela. Ela abriu mão de tudo o querer dela para viver o querer do Senhor, a vontade de Deus. Então, quando o Senhor falou para ela, nessas 3 oportunidades que eu tive junto, que o Senhor estava se agradando dela, era porque tudo que ela estava fazendo, toda a entrega que estava por trás disso, realmente tinha agradado o Senhor. E o Senhor falou para mim que tinha alguns altares na minha vida que precisavam ser derrubados. Alguns altares que estavam impedidos de ir para frente. Então eu comecei a pedir: Deus, então me mostra quais são esses altares que foram levantados que eu ainda não derrubei. E um dos altares, acho que um dos primeiros altares, sabe, foi o altar da inconstância. Eu tinha muito de um tempo tá muito cheia de Deus, e no outro tempo tá lá embaixo. Então eu comecei a pedir: Deus, por que eu sou assim? Por que um tempo eu tô cheia de Deus e um tempo tá tudo errado? E o Senhor começou a me revelar. Ele falou para mim: olha, isso acontece porque você, quando tá tudo bem na tua casa, com teus filhos, com teu marido,
tua área financeira, no teu trabalho, quando tá tudo bem, você tá fiel comigo. Quando começa a dar alguma coisa errada, quando começa a desmoronar, você já começa a ficar inconstante. Você já começa a querer retroceder. E isso vai ser uma das coisas que você vai precisar derrubar. É um altar que tá na tua vida que tá te impedindo de chegar até mim. Outra coisa, a obediência. Você precisa ouvir a minha voz, mas você também precisa obedecer a minha voz. Se eu te mandar ir em tal lugar, não questione, pega e vai. Se eu mandar você falar algo para alguma pessoa, não tenha medo, fala. Porque o Senhor falou assim, não foi você que me escolheu, mas fui eu que te escolhi. Então, se foi Deus que me escolheu, é Ele que vai fazer. Se Ele me manda fazer algo, eu tenho que obedecer. Eu tenho que fazer. Sem questionar. Porque quem sabe da vida do outro, quem sabe dos problemas dos outros, é Ele, não sou eu. Então, a minha pergunta para você hoje é: quais são os altares que você precisa derrubar na tua vida? Quais são os altares que estão te impedindo de você chegar mais próximo do Senhor? Quais os altares que estão travando o teu aproximar de Deus? A tua vitória com Deus? Quais são os altares que estão te impedindo de você ouvir o Senhor te falar? Você é uma serva boa e fiel. Quais são os altares? Aí você pode dizer, Lu, mas eu não sei quais são esses altares, eu não sei. Então assim, ó, eu quero te convidar junto comigo agora a fazer uma oração. Senhor, eu apresento essa pessoa que tá me assistindo, que tá me ouvindo, Senhor. E eu peço para que o Senhor agora, Senhor, abra os olhos dela espiritual, os ouvidos dela, Pai. Mostre para ela com toda clareza, Senhor, quais são os altares que ela precisa derrubar, Senhor. Essa pessoa, se ela parou para me ouvir, é porque ela está buscando de Ti, meu Pai. Essa pessoa quer mais proximidade contigo. Então, em nome de Jesus, abra, Senhor, os ouvidos dela, Senhor. Destrava tudo aquilo que está travando na vida dela e mostra quais são os altares que ela precisa derrubar para ela ser uma serva boa e fiel, para ela fazer aquilo que agrada aos olhos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu apresento todas as pessoas que estão orando comigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.